Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, crente! Chegamos mais uma segunda-feira para a glória do nome do Senhor Jesus. Mais um programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher, mas que abranja toda a sua família. Eu sou a Michelle Oliveira e cheguei para fazer companhia. Sejam bem-vindos, família, sejam bem-vindos. Lembrando que o programa Interação Feminina reprisa às 17 horas, então vocês terão a oportunidade de ouvir novamente o nosso programa de hoje. E além da reprise às 17 na rádio, nós temos também a gravação no nosso canal do YouTube, que é o @Rádio Interativa FM 87,9. Só não pode esquecer, né? Ativa o sininho, compartilha para alcançar o máximo de pessoas possível. Baixe também o nosso aplicativo. Sim, nós temos um aplicativo da Rádio Interativa. Baixe o aplicativo e junte-se a nós para participar de toda a programação. Aqui é programação cristã 24 horas por dia. No nosso canal do YouTube também você vai encontrar outros programas, além do Interação Feminina. Tem o nosso programa Altos Louvores, Conhecimento que Transforma e vários outros programas para edificar a sua fé. Lá no nosso canal do YouTube você vai encontrar a nossa programação completinha. Eu convido você a interagir também mandando um alô, perguntando, deixando um recadinho através do nosso WhatsApp, que é o 22 99739 2852. 22 99739 2852. E você que tem Instagram, segue a gente lá, @rádio.interativa. Pelo Instagram você também consegue acompanhar as novidades da rádio. E é isso, né? Vocês não têm desculpa para ficar de fora da nossa programação. Vocês podem participar de todas e qualquer rede de comunicação possível. Nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube. Então participa com a gente. E agora vamos refletir na palavra de Deus. Aquieta o seu coração, tira um tempinho aí. Para você que não pode parar porque já está no seu ambiente de trabalho, dá uma parada aí de maneira bem sutil, não pare totalmente, mas concentre-se na palavra de Deus que está lá em Salmos 143, versículo 8, que diz assim: Fazê-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Fazê-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostrar-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. O tema de hoje é: em dias de incerteza, busque orientação no lugar certo. Em momentos de incerteza, é comum buscarmos orientação em fontes que consideramos confiáveis. Para muitas pessoas, a Bíblia é uma dessas fontes. E o versículo lá em Salmos, 143, versículo 8, é um exemplo de como buscar pela orientação divina, que é uma prática antiga. Entretanto, eu quero ressaltar que não é só uma prática antiga, é uma prática de vida, uma prática de verdade. Porque quando nós buscamos orientação apenas acerca das pessoas que estão ao nosso redor e pessoas que nós confiamos, não que seja de todo errado. Michelle, então eu não posso conversar com ninguém, não posso pedir orientação a ninguém. Não se trata disso. Entretanto, a Bíblia ela é inerrante. E a Bíblia ela não se adequa às
as nossas fragilidades. Pelo contrário, nós precisamos nos adequar à verdade da palavra. Então, quando nós buscamos a orientação na palavra de Deus, nós temos a verdade refletida em nós, para nós. Nós não vamos perceber na palavra do Senhor um conselho como de um amigo que olha para a gente, olha para as nossas atitudes, olha para a circunstância e muitas vezes dá um conselho envolto em afeto, né? Em algo que, por a pessoa nos amar, ela vai dar um conselho talvez que a gente, inclusive, goste de ouvir e não aquilo que nós precisamos de fato ouvir. Embora um amigo ele diga a verdade, independente se ela vai doer ou não. O versículo 8 em particular é uma expressão da confiança que Davi deposita em Deus. Ele pede para ouvir do amor leal de Deus pela manhã, o que pode ser interpretado como um pedido por renovação da fé e esperança. Por que é tão importante nós tirarmos um tempo para o Senhor antes de começarmos a nossa rotina? Porque nós estaremos mais sensíveis às orientações do Senhor, às dificuldades, às adversidades, elas não terão tempo para influenciar na nossa primeira oração. Ou seja, ao acordarmos, ao tirarmos o nosso primeiro momento para o Senhor, a nossa oração ela vai ser pura. Ela não vai ter influência externa. Ela vai ser uma oração ainda mais sincera. Não que as demais orações não sejam. Entretanto, pela manhã, nós ainda não tivemos contato com o mundo exterior. E por isso, nós poderemos, assim, nos entregar ainda mais. E Davi reconhece que precisa da orientação divina para seguir o caminho correto. E por isso pede que Deus lhe mostre qual é o caminho que ele deve seguir. Mais uma vez a gente aprende que a palavra, ela é a nossa bússola. Através da palavra de Deus, que trata de todo e qualquer assunto, de todo e qualquer tema, nós seremos aconselhados na verdade. Nós seremos aconselhados a seguir de uma maneira reta, sem influência do autor do conselho, sem uma influência errada, que eu quero dizer, né? Sem uma influência que possa estar contaminada com algum sentimento humano. Para entender melhor o contexto do versículo que nós lemos, é preciso voltar um pouquinho no Salmo. Davi começa o Salmo pedindo para que Deus o ouça e responda às suas súplicas. Ele se sente angustiado e oprimido pelos seus inimigos e pede para que Deus o proteja e o livre de todo o mal. Davi também reconhece que não é perfeito e pede para que Deus o ensine a fazer a sua vontade. Ao longo do Salmo, Davi expressa a sua confiança em Deus e a sua certeza de que Ele é justo e bondoso. Ele pede para que Deus o guie pelo caminho da retidão e o livre dos seus inimigos. O versículo 8 é um exemplo dessa confiança e mostra como Davi deposita toda a sua fé em Deus. Nós vemos aqui nesse versículo que Davi já está sofrendo uma perseguição. Ali uma perseguição humana, uma perseguição física. Mas quantas vezes nós não estamos sofrendo batalhas espirituais, perseguições espirituais e muitas vezes passando também por circunstâncias emocionais. E Davi nos ensina a, antes de qualquer coisa, confiar no Senhor. Buscar no Senhor um refúgio, uma segurança. A rocha que é de fato a nossa segurança é o Senhor. E Davi, ele nos mostra isso, ele nos ensina isso. Que embora tenhamos dificuldade, a gente não vê, mesmo em meio a toda a aflição de Davi, a gente não vê Davi desesperado. Entretanto, nós conseguimos perceber que Davi se direciona ao Senhor. Ele não vai buscar ajuda
em outros homens. Ele não vai buscar ajuda, um conselho de seres humanos, porque ele sabe que os humanos eles podem errar. O conselho humano pode estar corrompido. E por isso Davi se direciona ao Senhor. Porque do Senhor vem a verdade. Do Senhor vem um caminho de retidão. Do Senhor vem a vereda da justiça. A justiça do Senhor ela é diferente da justiça do homem. A justiça do homem ela é falha. A do Senhor, não. E esse salmo também expressa a ideia de que mesmo quando nos sentimos perdidos ou confusos, podemos confiar em Deus para nos guiar pelo caminho correto. Ou seja, quando nós confiamos no Senhor, nós não nos frustramos, nós não nos decepcionamos, nós encontramos um alicerce para as nossas vidas. E por isso, eu quero deixar essa palavra para você, porque além disso tudo, o versículo também é um lembrete de que nós precisamos estar abertos para ouvir a voz de Deus. Nós não podemos só clamar, nós não podemos só pedir ao Senhor, nós precisamos parar para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, ouvir os direcionamentos do Senhor. Quando nós oramos, nós não devemos fazer da oração um monólogo, aonde só nós falamos, aonde só vamos pedir, aonde só vamos clamar nos momentos de aflição. Pelo contrário, nós precisamos clamar sim, orar e pedir, entretanto precisamos parar por um instante para ouvir o direcionamento de Deus. E isso é o mais importante. Como seguir o direcionamento de Deus se nós não paramos para ouvi-lo? E como nós ouviremos a Deus no momento de oração? Lendo a sua palavra. Lendo e aprendendo com aquilo que o Senhor nos deixou como base para as nossas vidas, que é a Bíblia. Então, leia a palavra do Senhor antes de qualquer coisa, antes de começar a sua rotina, antes de sair para o seu trabalho, antes de começar a arrumar a sua casa. Pare um tempo para ouvir o que Deus tem para te dizer, para ouvir o que Deus tem a te direcionar. Como será o seu dia? Se você não perguntar ao Senhor, você não saberá. E por isso nós aprendemos com Davi também que essa é uma expressão da confiança de Davi depositada em Deus e um pedido por orientação em momentos de incerteza. Quem não passa por momentos de incerteza? Quem não passa por momentos de dúvida, momentos onde teremos de tomar certas decisões? Não seja precipitado, não seja impulsivo. Espere que o Senhor direcione a sua vida. Entregue o seu caminho inteiramente ao Senhor. Não entregue parte da sua vida. Entregue a sua vida por inteiro ao Senhor. O que você irá fazer, o que você irá falar, como será o seu dia de trabalho. Entregue tudo. O que você precisa instruir aos filhos, como você precisa lidar com seu esposo, com a sua esposa. Entregue ao Senhor, porque Ele dará a instrução que é inerrante. O Senhor, Ele não falha, Ele não erra. E aqueles que o buscam, Ele se dispõe a instruir. Que você possa ficar com essa palavra e vamos agora ficar com o louvor Doce Presença. Interação. Participe com a gente, manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o 22 99739 2852. Deixa um recadinho no nosso canal do YouTube, @Rádio Interativa FM 87,9. Interaja com a gente, porque hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito linda. Ela é uma fofa. A Marcele Rodrigues, que trabalha com ornamentação de eventos. Chique, né? Chique demais. Ela também é a esposa do Jonathan, mamãe do Tito, e é líder de adolescentes na Igreja Evangélica Congregacional aqui em Arraial do Cabo. Quantas atividades, hein, Marcele? E nós vamos falar hoje sobre o tema que é empreendedorismo feminino. E para já não perder tempo, vamos iniciar com a primeira pergunta. Marcele, para a gente já
conhecer um pouquinho mais de você, um pouquinho mais do seu trabalho. Conta pra gente como foi que você se tornou empreendedora e como se deu a sua escolha nessa atuação. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Marcele, prazer. Vamos lá, vou começar a contar um pouquinho da história de como que eu iniciei como decoradora de eventos, né? Não foi algo que eu planejei e também nunca imaginei, né? Como algumas pessoas sabem, eu sou jornalista, então antes de eu começar a decorar, eu trabalhava num blog de casamento, né? Como jornalista, eu fazia conteúdos, né? De dica de casamento, de paleta de cor, como que eu vou escolher meu vestido de madrinha, tudo que tinha a ver com casamento, né? Eu fazia matérias sobre isso. E além disso, a gente tinha a parte de evento, que era como se fosse uma produtora de evento para fornecedor de casamento. Por exemplo, uma cerimonialista me contratava o blog, né, para a gente produzir um workshop para ela. Então era já um mercado de casamento, entre aspas, né, mas não era de fato a decoração. E aí eu comecei a entrar nesse mundo devagarzinho. Algumas pessoas me convidavam para eu trabalhar na equipe. Tem como você trabalhar comigo hoje na minha equipe de decoração, na minha equipe de cerimonial? E aí, aos pouquinhos, eu fui, né, entrando, né, só na equipe. Mas eu nunca imaginava ser decoradora, porque eu olhava aquelas coisas assim, eu falava, meu Deus, é muito grande, não dá pra mim. Eu tinha essa cabeça, né, que não dava pra mim. Mas Deus faz infinitamente mais do que a gente possa imaginar. E aí um dia um primo meu me pediu para eu decorar o pedido de casamento dele para a esposa dele, né? E aí eu, como tinha ali o contato com os fornecedores, fui pedindo um pouquinho para cada um e a gente montou uma mesinha e tal. E aí quando eu olhei a mesa eu falei, opa, eu acho que eu gosto disso, acho que dá para ter um caminho por aí. E foi assim, foi algo completamente assim, foi Deus que fez tudo, porque em nenhum momento eu falei assim, vou ser decoradora, minha meta. Não, foi algo que aconteceu. E aí quando eu postei esse pedido de casamento, as pessoas começaram a me pedir orçamento. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou. E aí foi isso. E aí eu comecei a fazer outros eventos, postar, e aí foi indo. E chegou agora como eram eventos pequenos e agora são eventos um pouco maiores. Interessante que você começou de uma maneira bem despretensiosa lá no blog. Como foi que você buscou essas informações de paleta de cores? E você já gostava disso ou foi algo que foi sendo despertado em você? Na verdade, eu sempre gostei muito da parte de moda, da parte de decoração, assim, no geral. Então, uma vez eu trabalhava, né, sempre trabalhei com marketing, com Instagram, essas coisas antes do blog. E aí eu conheci uma pessoa que falou pra mim que estava precisando de alguém para escrever no blog. E aí, além de ter, assim, de ter o meu ponto de vista ali no blog, né, o que eu achava, as minhas dicas, eu também fazia muitas pesquisas, né, do que estava acontecendo, mas a gente sempre ia muito pelo caminho de que é sempre a essência da pessoa, né, eu colocava muito tudo que estava na moda, referências e tal, mas a gente sempre batia na tecla de nunca você ir por um caminho que só porque tá todo mundo indo, né, porque às vezes não faz sentido para você, que é o que eu trago até hoje. O empreendedorismo sempre foi uma opção para a sua atual profissão? Então, na verdade, eu era muito perdida em relação ao trabalho, né? Eu já trabalhei em várias áreas em relação à comunicação. Já trabalhei com Instagram, já trabalhei em rádio, já trabalhei fazendo parte de comunicação interna, de empresa, de assessoria. Já fiz várias coisas no ramo da comunicação, mas eu era muito perdida. Eu acho que foi um processo também de eu encontrar minha identidade em Deus que me fez acreditar em mim. Porque eu fazia muita coisa, mas nada era assim, caraca, isso aqui é o que eu amo, isso aqui... Porque, como eu falei no começo, eu não enxergava. Eu via a decoração, né, das pessoas assim, muito grande, e eu não conseguia me ver fazendo aquilo. Mas era justamente porque eu não reconhecia o valor que eu tinha, não reconhecia aquilo que Deus tinha me dado. Seu potencial. Exatamente. E aí, quando eu tive certeza para aquilo que eu fui criada, né, eu comecei a ter segurança e ver além. E aí eu fui. Acho que foi um processo em conjunto.
E como organizar sua rotina para que haja êxito? Então, é muito complicado, porque a minha rotina ela é muito intensa, né? Como você falou aqui, eu sou esposa, mãe, né? Tenho os adolescentes da igreja e o meu trabalho. O meu trabalho ele é muito extenso, né? Porque pode parecer que é só no dia, mas não é. Até eu chegar no dia do casamento, por exemplo, esse final de semana eu fiz 2 casamentos. Um para 200 pessoas e um para 300. Então, assim, é uma logística muito grande, onde até eu chegar no dia, né, se eu não tiver um planejamento, né, que é isso que a gente vai falar agora, não funciona. Então, para que essa rotina ela tenha êxito, eu preciso de um planejamento muito cronometrado, desde de tudo que eu tenho para fazer. Porque a gente faz, assim, como se fosse realmente uma decoração de casa. A gente faz uma planta, vê se os móveis vão se encaixar no espaço, se vai dar, se não vai dar. Faz toda a seleção de peças, seleção de cor, vê a logística de quem vai buscar, que horas que o frete chega. Tem também a questão que os floristas vão no Rio buscar flor. É muita coisa. Então, assim, se não houver um planejamento, não funciona. Então, eu tenho um planejamento muito cauteloso, desde o pequenininho até a parte mais elaborada do evento. E, além disso, eu também tenho meus outros compromissos, né? Que na igreja, em casa. Então, eu entendo que eu sou privilegiada no sentido de ter uma rede de apoio e também poder botar o Tito na creche durante a tarde, né? Que muitas pessoas não podem ter isso, então eu vejo isso como um privilégio, sim. E eu acho que se não fosse isso, eu não sei, assim... tem coisa que eu falo, alguém às vezes me perguntam assim, como que você consegue? Eu falo, não sei, é a graça de Deus, porque não faz o menor sentido, assim, tudo que eu faço e funcionar. Por mim, não dá. Mas acredito que até onde eu posso fazer é me planejar e contar com as pessoas que me ajudam, porque senão não dá. Assim, uma dica extra para uma boa organização. Eu trabalho muito, assim, eu sou muito agitada. Quem convive comigo sabe que sou muito agitada e isso às vezes faz com que deixe passar as coisas, né? Então eu entendi, eu acho que pra gente melhorar, a gente precisa entender as nossas limitações, e essa é uma limitação minha, de ser muito ligada. E então eu tenho, por exemplo, hoje eu acordei e já coloquei ali eu tenho um grupo só comigo. Essa é a primeira coisa, eu tenho um grupo só comigo que eu boto tudo que eu tenho que fazer no dia. Então eu já acordo, oro, faço as minhas coisas, depois eu vou ali e boto demandas de segunda. Tenho que fazer isso, e aí no final do dia eu vou toda hora lá ver se está funcionando. Além disso, eu tenho também as planilhas de tudo que eu preciso fazer, né? Tem um casamento X. Então, eu tenho ali a listagem de tudo que eu tenho para fazer e também a planilha, essa tarefa já foi feita, agora vamos para essa, agora vamos para essa. Então, eu acho que a lista e as minhas planilhas me ajudam muito para essa organização. Então, organizem suas agendas, seus blocos de anotações. Se for igual a mim, então... Mantenham a checklist em dia para que possa fluir, né? As Exatamente. Demandas possam fluir de uma maneira mais suave, mais tranquila. E como é que a gente pode fazer, Marcele, para definir as metas e os objetivos para o próprio negócio? Então, eu sou decoradora há 3 anos, então foi um processo, assim, muito rápido para mim. Então, as coisas foram acontecendo muito rápido e eu vejo muito a mão de Deus nisso, sabe? Não tenho nem palavras, assim. Mas, então, por conta desse crescimento muito rápido, as coisas foram acontecendo muito rápido, eu percebi que sem uma metodologia... O que é uma metodologia? É um caminho, uma via de realização para chegar em algum lugar. Então, essa metodologia que me faz conseguir enxergar além. Porque o que é a minha metodologia? Eu tenho ali uma listagem de tudo que eu preciso fazer. Por exemplo, o cliente entrou em contato comigo, né? Então, o que vai acontecer a partir daqui? Ele entrou em contato. Depois que ele entrar em contato, a gente vai perguntar quais são as referências, qual é o tipo de evento. Depois disso, a gente tem a parte do contrato. Depois disso, tem a visita técnica. Então,
eu tenho uma lista, que é a minha metodologia de trabalho, de tudo que eu preciso fazer para poder funcionar. Então, aí tem a parte que monta o projeto, depois que entrega o casamento, depois a desmontagem do casamento, pós-evento. Então, tudo isso meu é muito anotado. Depois que acaba o evento, quebraram algumas peças, a gente passa a listagem para ver como que vai repor. Então, existe sim um caminho para realizar o casamento, né? E para realizar não só o casamento, mas assim, a parte também de atendimento de cliente, tudo é uma metodologia. Então, tudo eu preciso fazer. 3 meses antes tem que fazer isso, 3 meses antes tem que fazer aquilo. Então, acho que essa forma de que eu criei, assim, dessa metodologia, ela me faz enxergar um crescimento de negócio. Porque se eu estiver perdida, eu não consigo enxergar além. Então, se eu tenho... Eu fiz tudo isso direitinho, tá tudo certo. Qual é o meu próximo passo? Meu próximo passo agora é fazer casamentos na Serra. Então, se eu não estruturar antes, eu não consigo ter uma meta. Então, acho que é de pouquinho em pouquinho. Né? Enxergar a minha alimentação, que é ser totalmente agitada. Criei essa metodologia e agora eu consigo ver outros passos, né? Até onde eu posso ir. Acho que é isso. Muito bom. E durante a sua trajetória de carreira, qual foi o maior desafio que você encontrou? Então, tem alguns, mas eu vou pontuar 2 aqui. O primeiro, na verdade, que é uma bênção, que é ser mãe, mas foi um desafio muito grande, sim. Porque, como eu falei, tudo pra mim foi muito rápido. Então, assim, essa decoração que eu fiz pro meu primo foi em 2020. Sim. E aí, eu não imaginava que eu ia ter eventos assim. Então, eu fui tendo evento. Em 2021, eu fiquei grávida. E aí, quando eu fiquei grávida, eu tinha fechado uns contratos que eu nunca tinha feito, casamentos grandes. E aí, a minha cabeça já foi, meu Deus, eu vou estar com 8 meses de um casamento tal para 200 pessoas. Então, isso foi uma dificuldade. Mas, como eu falei, assim, Deus me sustentou, botou pessoas para me ajudar, assim, coisas que só Ele mesmo. Então... A maternidade foi um ponto, mas que com Deus e com a minha rede de apoio eu tenho conseguido passar por isso, né? E a segunda, eu acho que é a parte de disputa nesse mercado. Porque eu não tô acostumada com isso, sabe? Pra mim, é sempre... Eu tento da melhor forma, todo mundo... Precisa ser melhor amigo, mas... Sabe, de ter um cuidado, de dar bom dia, de ser normal, sabe, ter um bom convívio. Eu sou muito assim. E esse mercado não é. Esse mercado, ele é muito difícil. As pessoas não veem o outro como um possível amigo, uma pessoa que às vezes você não vai poder atender. Um suporte, né? Às vezes você não pode atender. Não tem como você fazer 30 casamentos no mesmo dia. Sim. Então, isso pra mim foi uma dificuldade muito grande de entender isso. Mas... foi passando e eu fui botando minha cabeça no lugar, vendo que não era um problema meu, cada um tem que... Mas, assim, uma dica que eu dou pra quem tá ouvindo, assim, que tem algum trabalho que possa ter essa confusão, assim, essa disputa, é a gente ser incentivadora de outras mulheres, não ficar brigando, né? Porque a gente muitas vezes já é... julgada por ser mulher, por estar fazendo tal. Imagina se nós mesmos começarmos a brigar entre a gente. Não, pelo contrário, a gente tem que se alegrar, falar assim, caramba, tem uma mulher fazendo algo que antigamente só homem fazia. E é isso que o mercado de casamento me fez me animar, porque é um mercado onde a maioria das líderes são mulheres, né? É isso também que foi um ponto que me deu, assim, um incentivo. Você já enfrentou algum obstáculo durante a implantação do projeto apenas por ser mulher? Sim, com certeza. Todo dia. Como eu estava falando aqui, né? Normalmente, no mercado de casamento, a dona do buffet é mulher. Todo mundo, praticamente todo mundo é mulher. Claro que tem os homens, mas são poucos, né? Então... Por conta disso, por exemplo, na decoração, eu vou gerindo ali umas 5 equipes. Por exemplo, a minha equipe, a equipe do floral, a equipe da iluminação, o frete e a equipe do mobiliário, por exemplo. E a maioria são homens. Então, hoje em dia, eu tenho mais, assim, firmeza de falar, não, é assim que vai ser. Funciona assim e tal. Mas quando eu comecei, eu percebia que às vezes eu falava, a pessoa, tipo, ignorava o que eu estava falando.
E aí o outro, às vezes era tipo assim, o cara do móvel, né? Eu sou decoradora, eu contratei o cara do móvel. Aí o cara do móvel falava e a pessoa ouvia. Eu falava, a pessoa não ouvia. Aí eu ficava assim, não é possível. Mas eu que contratei ele. Sim. E agora eu chego e falo assim, mas isso aqui. Eu falei, não, é assim que é. Né? Tem um planejamento, funciona assim. Claro que com educação, mas assim... Sim, com firmeza. Com firmeza, né? Porque, sei lá, Nossa. tem, sei lá, 25 homens em volta de mim e eu tendo que falar pra todo mundo o que fazer. E às vezes eles não gostam, mas eu falo assim mesmo. É assim, precisa ser feito assim, né? O palco... Marcele, não, é melhor o palco aqui. Não, o palco tem que ficar aqui. Mas não é aceito, muitas vezes não é aceito bem, não. Realmente, tipo, fica, tipo, olhando, assim, né? Essa mulher aí mandando em mim. Mas é mais ou menos isso. Mas eu não ligo mais, não. Eu falo. E como é que foi a sua captação de clientes, Marcele? Então, vamos lá. Eu acho que quando eu comecei, né, realmente, agora eu tenho cliente, agora eu tenho esse trabalho, eu comecei a definir exatamente o tipo de cliente que eu queria alcançar. Não só, assim, em relação a valor de poder pagar, não. Era o cliente que enxergava o casamento como algo além, não só como um produto. Então, assim, os meus clientes são pessoas que veem o casamento como algo além, como um plano de Deus, que são sensíveis, que quando você entrega a decoração, eles conseguem entender que não é só a flor, não é só a flor mais cara, é o significado da flor, é por que aquela flor está ali. Então, eu me comunico muito assim na internet, falando sobre isso, né? Que não é um produto, é um dia, é um casamento, é sobre pessoas. E as pessoas começaram a se conectar. Então, eu percebo que hoje, como eu fiz isso muito no começo, né? É uma dificuldade, muitas pessoas têm de não saber por onde começar. Então, acho que também é uma dica de quando você começar, você já entender ali com quem você quer falar. Porque isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito a captar cliente. E não, como eu falei, não só pelo... é só cliente que pode pagar, não é isso. É o cliente que entende o valor do meu trabalho no sentido de que é algo sensível, algo que vai trazer uma mensagem. E é isso, eu percebo que todas as noivas que entram em contato comigo, elas falam assim, eu quero muito uma decoração que fala, que tenha detalhes, que tem um versículo. Faço muita decoração, assim, principalmente infantil, faço infantil também, né? Sobre a criação de Deus, sobre, sabe, muito isso. Então, eu acho que é isso. É a forma como eu me comuniquei desde o início me fez captar esses clientes. Que lindo. O Vitor deixa um recado aqui para você. Ai, meu Deus. Marcelo, olha, perdão. O Vitor falou assim, ó. Diz a Marcele que ela arrasa demais e vai fazer meu casamento. Agora eu vou responder antes da Marcele. Quando será? Eis a questão. Tá bom, parei por aqui, não vou botar mais lenha nessa fogueira santa. Pois é, eu vou fazer sim, mas pra eu fazer... Tem que ter uma data, né, exatamente. Marcele? Tem que mandar logo, senão a agenda vai fechar, hein? E qual a sua opinião, Marcele, sobre o empreendedorismo para a mulher? É mais fácil para uma mulher empreender sozinha ou em parceria? Então, eu não tenho uma sócia, né? Eu empreendo sozinha, entre aspas, no sentido de sociedade. Mas, Sim. assim, para mim é impossível trabalhar sozinha, né? Eu acho que sem a minha equipe eu não consigo fazer nada, simplesmente nada. Então, isso é um ponto que eu valorizo muito, né? Eu estava até falando com a equipe esses dias, né? Eu tenho uma liderança que eu não sou controladora, eu vejo o valor de cada um, sabe? Cada um é muito importante para... Tem gente que fica ali, tipo assim, a pessoa vai e bota o guardanapo de um jeito, vai lá olhar. Eu não faço isso. Eu falo para eles, gente, é assim no começo e deixo eles fluírem. Então, assim, eu entendo muito que a parceria, ainda mais no casamento, só na decoração, juntando toda a equipe, tem, sei lá, 40 pessoas. Então, assim, pro meu tipo de negócio não tem como trabalhar sozinha. E eu acho que não trabalhar sozinha, você tem que enxergar a importância. Porque se você começar a achar que são produtos, assim, faz isso, faz aquilo, não funciona. Então, é por isso que hoje eu ajo assim, eu vejo o melhor de cada um. A fulana é mais ágil, então ela gosta muito disso, que a gente estava até falando no início, né, sobre
ter uma aptidão. E aí eu vou fazendo isso. Fulana não é muito rápida, não é muito boa de prender coisas aéreas, mas ela é muito detalhista. Então a gente vai ali separando e tem funcionado super bem. Então pra mim não dá trabalhar sozinho. No meu negócio é impossível. E se uma sair, já dá uma desfalcada, que é como o corpo de Cristo, né? Cada um tem sua função. E se uma parar, né? Então, claro que eu tenho a cabeça da criação. Eu pensei ali como vai funcionar. Mas e depois disso? Eu vou fazer tudo sozinha? Não dá. É verdade. É sempre bom trabalhar com alguém, né? Em parceria com alguém, fluir com alguém. E quando a gente inicia um projeto, eu acho bacana a maneira como a sua criatividade ela é colocada em prática. A gente vê os detalhes mesmo na sua fala, né? E é muito lindo ouvir alguém dizer nos dias de hoje que tudo é muito corrido, tudo muito prático. Você para e analisa para que os detalhes eles venham ressaltar. Hoje em dia é tudo muito comercial. Né? É o valor X, mas às vezes o cliente até paga aquele valor, mas não sabe nem o motivo pelo qual está pagando, não tem uma sensibilidade, né, com o cliente, ou às vezes em muitas situações o cliente é até indiferente, já está pagando e pronto, acabou ali, né? E a gente percebe na sua fala essa dedicação. Isso é muito lindo e está muito em falta nos dias de hoje, né? Marcele, na sua opinião, como é que nós podemos medir o sucesso de um empreendimento? Então, eu acho que é na satisfação do cliente quando eu entrego, mas também, como eu falo muito da equipe, né? No ambiente de trabalho. Eu acho que não adianta, por exemplo, só eu estar feliz. No caso, eu recebi o dinheiro desse casamento, estou super feliz. Claro que a gente fica feliz, né? Quando recebe. Mas o que adianta eu estar feliz se eu recebi, mas não entreguei aquilo que o cliente esperava, e também eu recebi e a minha equipe está totalmente desmotivada, não está funcionando, e só porque eu recebi o dinheiro, isso não é sucesso, né? Então eu não vejo que o sucesso é só por conta de agora eu recebo tanto, não. Eu acho que é um contexto geral, o cliente está feliz, é o que eu falei do detalhe, né? Eu faço assim, se eu não conseguir... Estou criando ali um projeto. Se eu não conseguir olhar aquele projeto e falar assim, eu tenho certeza que o fulano vai amar isso, eu não sossego. Porque eu acho que são detalhes específicos que fazem essa diferença, né? Que faz com que ele tenha satisfação naquilo que eu estou entregando. E a equipe percebe isso, e eles entram na onda, né? Tem isso para fazer. Agora a gente vai fazer tal coisa. Então, acho que é por isso. É satisfação no geral. E... a gente mediu o sucesso do empreendimento. E o que é ser uma empreendedora de sucesso, na sua visão? Então, a gente vê muito as pessoas falando sobre crescer. Na internet você tudo vê, como é que eu faço para ganhar dinheiro, como é que isso, como é que aquilo. Claro que a gente precisa ganhar dinheiro, né? Eu tenho um filho hoje e eu sei quanto que preciso de dinheiro, mas eu acho que o sucesso ele está no impacto que eu causo na vida das pessoas e não só em questão de dinheiro. O que seria o impacto, né? Se eu sou gentil, se eu tenho amor naquilo que eu faço, se eu vejo as pessoas como pessoas e não como é funcionário, dá o que for. Não, eu não sou assim. Eu acho que se eu não puder, eu falei isso muito pra Deus quando eu comecei, se um dia eu chegar num nível onde muitos decoradores estão, falei assim mesmo, muitos decoradores estão, e eu ficar igual fulano, destratando todo mundo, eu quero que o Senhor tire tudo que Ele me deu, porque pra mim não faz sentido, né? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Não faz menor sentido. Então, eu acho que sucesso é você impactar de forma positiva, né? E também trazer o reino de Deus para as pessoas que estão ao redor. Para mim, sucesso é isso. Maravilha. E qual o conselho para as mulheres que têm vontade, né? Que têm o desejo de empreender, mas por algum motivo elas estão inseguras, não têm toda essa confiança? Então, primeiro, são 5 dicas, né?
São 5. A primeira é ter coragem, porque para empreender não dá para ficar com medo, porque realmente é um passo de risco. Não é algo assim, eu vou trabalhar de segunda a sexta e vou ganhar tal. Não é. É realmente algo que pode dar certo e algo que pode não funcionar. Então, assim, tem que ter coragem, né? Por exemplo, eu trabalhava no blog e eu não dava, se eu não quisesse realmente entrar de cabeça, não dava para eu ficar nos 2. Então, eu saí sem nada. Foi bem difícil, assim. A gente passou momentos bem difíceis no começo, né? Eu tentava fazer algumas coisas assim que era mais fácil. Tipo, continuava trabalhando em equipes para poder ter dinheiro para poder... Porque a equipe, quando eu trabalhava, era no dia do casamento só. Eu não tinha nada para fazer antes. Então, eu ia para poder ter dinheiro. Mas, realmente, eu precisei ter coragem para sair desse medo que eu tinha, né? O segundo ponto é conversar com pessoas da área. Porque às vezes a gente olha assim, eu quero muito ser decoradora. Teve noiva minha, por exemplo, que eu fiz o casamento, quando acabou o casamento, ela falou, eu quero ser decoradora, eu gostei muito do seu trabalho. Aí eu conversei, expliquei como que funciona, o que é, como que não é. Chamei ela para ir num casamento, né? Ela falou assim, não dá para mim não. Então, eu acho que a gente precisa conversar com pessoas que a gente admira, que quer trabalhar, pra gente de fato entender se realmente aquilo faz sentido, se é uma área que, porque a gente vê de fora, a gente não sabe como é que funciona. Então, para trabalhar com isso, tem que ser uma pessoa agitada. Se você for muito assim, não dá, porque assim, te engole. E não é que é um problema, cada um tem sua área, mas a área de evento é correria. Então, uma pessoa que não gosta, é isso. Então, acho que vai até uma pessoa, eu quero trabalhar num salão de beleza. Vai até uma pessoa, conversa, entenda como é que é a rotina, se faz sentido ou não. O terceiro ponto é não se comparar. Isso aí é um problema muito grande. As pessoas, elas olham olha a decoradora tal, no meu caso, né? Se eu me comparasse com ela, eu nunca ia sair do lugar, porque eu não sou ela, eu sou única. Eu tenho a minha identidade. Claro que eu admiro um monte de decoradoras, mas para eu conseguir avançar, eu falei, eu gosto muito disso de fulana, muito disso de ciclana e tal, isso aqui eu não concordo. E aí eu fui entendendo quem eu era dentro do trabalho. E foi isso que me fez... Por exemplo, o meu trabalho é um trabalho muito... Ele é mais minimalista, ele é mais clean, ele não é aquela coisa... E eu entendo que tem pessoas que gostam de coisas muito, muito maiores. E isso não é um problema pra mim, porque eu sei que eu sou isso e tá tudo bem. Se a pessoa gostar, se não gostar, tá tudo bem. E eu acho que é isso, eu passei a não me comparar. Falei, eu gosto disso, fulana não gosta, tudo bem, mas tem um monte de gente que gosta, e eu vou nessas pessoas. E é isso, a gente entender que cada um tem seu valor e tá tudo bem. Não se compare, senão vai dar ruim. Ninguém é igual, não adianta. Então hoje eu sei quem eu sou e é isso. O terceiro ponto é estudar, se informar e estar disposto a aprender. Eu acho que eu desenvolvi muito o meu trabalho no sentido de que eu pesquisava muito, estudava muito, fazia muito workshop, né? Eu faço até hoje, tem gente que fala, pra que você vai fazer? Eu falei, que isso? Quem que parou de aprender? Tem que continuar aprendendo. Sim. Vou fazer um até esse mês. E ouvir, assim, eu acho que o que me ajudou muito... Claro que a gente tem que filtrar algumas coisas que falam pra gente, que nem todo mundo fala coisas pra agregar, mas eu ia muito em pessoas específicas, assim, um cara de flor, um cara do móvel, uma decoradora que virei amiga, eu muito nessas pessoas e falava assim... mostrava a minha decoração, nunca... Agora que, assim, eu não faço muito mais isso, mas toda vez eu falava assim... Olha essa foto aqui dessa cerimônia que eu fiz. Me fala o que posso melhorar. Eu sempre fazia isso. Tem certeza? Pode falar. Se tiver que me arrasar, pode me arrasar. Mas aí no próximo eu vou melhorar. Eu sempre fiz isso. Aí ia lá na menina da decoração também. Vê aqui a disposição dos móveis. O que você achou? Marcele, aqui precisa ter um pouquinho mais de espaço, porque o garçom vai passar. Então eu sempre fiz isso. Né? Eu sempre fui em todo mundo. Até hoje, assim, não faço tanto porque você vai pegando mais experiência, mas às vezes em quando eu falo, o que você achou?
Não é no sentido de, eu sou insegura naquilo que eu faço, eu preciso da opinião. Não, é porque a gente precisa ter humildade, que às vezes a pessoa está enxergando alguma coisa que você não enxerga. Sim. Né? E isso é em tudo. Eu falo, até às vezes eu pergunto para você lá na igreja, o que você achou? Mas não é porque, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. É porque às vezes a pessoa tem alguma palavra que talvez você não esteja enxergando no momento. Então eu sempre faço isso, né? Ter humildade para aprender. O outro ponto que foi, assim, que foi falado no início com você e também no louvor é que eu sempre coloquei meus planos diante de Deus, né? Porque toda vez que eu fui fazer alguma coisa da minha cabeça, deu errado. Então, eu sempre falo, Senhor, se tiver que esse casal fechar, se for da tua vontade, que feche. Se for um casal também muito difícil de lidar, mas que seja que já aconteceu, por exemplo, uma vez eu falei, gente, por que Deus deixou fechar? E aí, depois que acabou esse casamento, que foi, assim, muito difícil pra mim, eu falei, cara, ainda bem que esse casal fechou comigo, porque eu mudei tantas coisas em contrato, de rotina, porque era um casal que... Nossa, foi muito tenso para todos os fornecedores. E eu aprendi muito com eles. Eu falei, cara, isso aqui tá uma falha no meu contrato. Porque pode acontecer um casal assim, né? Pode acontecer alguém de... Porque tem coisas que a gente imagina que nunca vai acontecer, mas acontece. Acontece muito. Fala assim, não é possível que essa pessoa tá falando isso. E as pessoas são assim. Então... eu peço muito para Deus para Ele tomar conta de tudo, né? Direcionar pessoas para trabalhar, né, na minha equipe, direcionar noivos, direcionar tudo. Porque se eu for fazendo tudo do jeito que eu acho, vai dar ruim. Mas é isso. Marcele, não tá aqui, né? Não foi previsto, mas eu tenho queria que você compartilhasse com a gente. Você falou isso e me vieram várias perguntas, mas eu vou entrar só nessa aí. Conta pra gente alguma situação, além dessa, né, que você já citou, uma situação completamente inusitada, mas que você falou assim, meu Deus, por que tá acontecendo isso, mas que no final você conseguiu entender, seja durante a festa ou durante a organização. Toda vez que alguém me pergunta isso, só vem uma na minha cabeça, porque assim, foi a que mais, assim... além de tudo que aconteceu, também foi uma coisa que eu vi muito a mão de Deus, né? Assim, uma coisa surreal. Que foi uma vez que eu já te contei essa história, que eu tava indo pro Rio, que eu fui sequestrada em São Gonçalo, indo comprar flor. E aí fiquei lá várias horas. Então, assim, nesse momento também Deus foi Deus, porque nada aconteceu, eles estavam super tranquilos com a gente, enfim. E aí, quando soltaram... Tava eu uma amiga que trabalha comigo com flor, né? E aí, quando soltaram a gente correu para uma empresa e entramos nessa empresa. Só que o que acontece? Eu estava indo comprar flor para fazer um casamento. E era um casamento que era só os noivos. Era até aqui em Arraial, esse casamento. Aqui na Portal da Grécia. Sim. Por aqui. E aí a gente estava indo para esse casamento e o que aconteceu? Eu tentei de todas as formas resolver, né, o que eu ia fazer. Só que mesmo que eu fosse lá no Cadeg, que é onde a gente compra as flores, em Benfica... Sim. Falar, aconteceu isso, depois eu pago, enfim, não dava tempo. Eu precisava dali voltar. E aí eu tava muito calma, assim, Deus me deixou, assim, de uma forma que só Ele mesmo. Eu tava muito calma até então, e aí quando eu percebi que eu tinha um problema do casamento de outra pessoa, que eu precisava entregar um casamento e eu não tinha nada em mãos, né, as pessoas que poderiam me ajudar não me ajudaram, enfim, que eu vi que, assim, só Deus agora, só Ele que pode fazer alguma coisa. E aí, nessa hora, eu comecei a chorar muito. Eu falei, meu Deus, um casal precisa casar, o que eu vou fazer? E aí, o dono da empresa que acolheu a gente, ele viu e falou assim, cara, o que aconteceu? Né? Porque até então, eu já tinha conversado com ele, tava tudo bem. Apesar de tudo, tava tudo bem. E ele falou, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu preciso entregar um casamento, eu não tenho 1 centavo, porque eles pegaram todo o meu dinheiro. Nesse tempo, o irmão da minha amiga já estava vindo buscar a gente. E eu não sei o que eu faço. E aí o cara, sem nem me conhecer, nunca me viu na vida, me deu um dinheiro na minha mão, me enfiou dentro do carro do motorista dele, eu e a minha amiga, levou a gente num mercado de flor, falou, olha, compra tudo que você precisar. Quando você fizer o casamento, quando você chegar em casa, tiver tudo bem, aí a gente vê o que a gente faz. Como é que você vai me pagar? Calma, vai dar tudo certo. E foi isso, assim. Meu Deus. Deus botou essa pessoa na minha vida, ele me deu, tipo, dinheiro alto, que era casamento, me deu um dinheiro sem nem me conhecer, eu poderia sumir, né? E aí a gente comprou tudo, voltou, fez o casamento, né?
Eu ainda tive um descolamento na gravidez por conta Você estava grávida. Eu tava grávida, ainda teve isso. Né? Eu tava grávida do Tito nessa época, bem no comecinho. Então, assim, foi algo que a gente pode ver a mão de Deus em todos os detalhes, né? Desde a gravidez até esse cara que foi um anjo que... E aí a gente fez o casamento e tudo mais. E eu fazendo lá naquela Pontal da Grécia com um monte de escada. Eu já com descolamento, subindo, descendo... Fizemos o casamento, entregamos, e depois que eu fui pra casa, e no dia seguinte eu fui no médico e tal. Aí ela falou, olha, agora você vai ficar 1 mês deitada. Aí eu fiquei 1 mês de repouso, mas pra honra e glória do Senhor, Tito tá aí correndo pra caramba. O casamento foi feito. E a noiva, tava todo mundo preocupado com o que a noiva ia pensar de não ter a flor que era e tal, não sei o quê. E aí a noiva, no dia seguinte, ela veio falar comigo, falou, nossa, eu soube o que aconteceu. Aí ela falou assim, Marcelo, se você chegasse sem flor, eu não ia falar nada. Eu só queria que você estivesse bem. Então, assim, todos os detalhes Deus fez presente. É sempre essa história que eu acho que às vezes a gente fica com medo de contar. Por que com ela fez isso? Mas não é por causa de mim. Deus não me livrou porque eu sou boazinha. Não, ele me livrou para mostrar o poder dele, para mostrar o quanto ele é bom. Eu só fui uma ferramenta ali. Mas é isso. Acho que é essa história. Que coisa linda, né? Ver o cuidado de Deus, o poder de Deus se manifestar, né, através de nós, e ver também os detalhes, porque essa noiva poderia dar aquele escândalo, né? Eu já tava não eram as flores que eu encomendei, não eu não morri no sequestro agora que a noiva me mata. Vai matar quando eu chegar aqui. Mas o Senhor, ele é bom o tempo todo. Marcele, infelizmente a gente está chegando no final. Deixa para as meninas, né, para as mulheres que estão aí, o Vitor. Vitor. Deixa o seu contato, ele convive com você, mas você vai deixar o seu contato. Vou mandar ele me seguir no Instagram, que ele só me segue no pessoal. Ele nem tem Instagram. Ele não tem. Vitor, faça o favor de providenciar um Instagram para seguir a Marcele. Deixa o seu contato para as pessoas que estão nos ouvindo poderem também conhecer o seu trabalho, que é de fato bem bonito. Obrigada. O meu Instagram, ele é Marcele, com 2 L's e a letra E, Rodrigues Decor. Difícil, mas dá pra achar, dá pra encontrar. A gente vai deixar também lá no nosso Instagram, né, da rádio. E entrem em contato com a Marcele, conheçam a pessoa da Marcele, o trabalho dela, que é um trabalho lindo. Eu estive presente num aniversário que ela organizou. Gente, pensa, parecia um conto de fada. Tava, de fato, não é porque você está aqui na frente, não. Mas estava lindo. A riqueza dos detalhes, de fato, fazem toda a diferença. Então, sigam a Marcele no Instagram, entrem em contato, façam seu orçamento, né, e realizem um sonho. Né? Porque quando a noiva quer casar e bota no papel que vai, é a projeção de um sonho, né? Dá um susto, né? Porque é um mundo muito diferente. Eu falei, meu Sim. Deus, como é que casa? Eu fui assim também. Eu casei, mas acho que tudo é planejamento, né? Não dá pra querer casar da noite pro dia. A não ser que a pessoa... enfim, né? Mas normalmente, assim, o ideal é começar a planejar... um tempo, sim, se não for uma coisa assim, precisa ser agora, mas enfim, se for uma coisa que dá pra fazer com calma, pelo menos 1 ano, que aí você vai ali. Mas se não der igual o Vitor, a gente faz em 2 meses. Faz tá até bom? em 1 semana, eu te ajudo. Não entendo não, mas vou te ajudar, Marcele. A gente fica por aqui. Você quer deixar alguma palavra para as nossas ouvintes? Acho que é isso mesmo, a gente confiar em Deus e entender que Ele escolheu cada uma para algo, né? Então a gente não precisa se comparar, a gente não precisa ficar achando que a outra é melhor, a gente só precisa entender o nosso lugar, que Ele tem um lugar para cada uma, e é isso. A gente fica por aqui. Obrigada, Marcele, pela sua participação. Segunda-feira nós estamos de volta na próxima semana. Fiquem com a gente durante toda a semana, porque, como eu já falei, a Rádio Interativa funciona 24 horas por dia, com programações que irão agregar e abençoar a sua vida. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Interação Feminina.